Olá, Itavano, tudo bem? Eu sou o professor Joel, quero dar as boas-vindas a você, estudante, aos responsáveis que acompanham nossas aulas e, claro, nossos queridos colegas professores são sempre muito bem-vindos aqui às aulas de ciências do Centro de Mídias. Então a gente vinha falando aí sobre um assunto, hoje a gente vai para o mundo da Lua, né? Vai sair um pouquinho aqui da nossa atmosfera, sair um pouquinho do que a gente estava falando aqui e vai entender aí como é que a gente consegue observar aí alguns fenômenos, principalmente aí a questão das fases da Lua, como é que isso acontece, o que que é isso, né? Respeitando ali as habilidades que estão dentro deste bimestre. Então tá aí o nome da aula para você, que é Lua, simples assim, né? Acho que não precisa de mais, tá bom? E é muito importante, hoje a gente vai ter aí algumas enquetes, mas eu acho que eu não coloquei nenhuma pergunta assim direta de interação, mas é sempre importante a sua colocação, a sua interação, a sua contribuição e, como é importante, você tem que ter uma voz aqui e essa voz também tem que ser igualmente importante e é o nosso querido professor Magno. É isso daí, gente. Estamos aqui para mais uma aula de ciências acontecendo. Bem-vindos aí a todos que estão aí nas diversas formas de transmissão e tela. Principalmente o pessoal que está aí no aplicativo, está ligado na gente, que tem enquete. Então, hoje a gente, como o professor falou, hoje não tem a interação pelo chat. Mas na enquete, aqui vocês estão com o chat aberto, pode colocar aí, não vamos perder esse costume, coloca aí o nome do aluno, coloca a escola, coloca a cidade que você está falando. Estou vendo que tem o pessoal aqui já se manifestando. Adivinha de quem? O pessoal lá do Roberto Feijó, Edson. Oba! Então, vocês sempre são muito bem-vindos aí para a aula de ciências. E vamos aí a mais uma aula que promete muito. Lua, simples assim. Simples assim. E sempre que tiver alguma contribuição aí, né, eu falar alguma besteira, alguma coisa assim, pode pôr aí que o Magno lê pra gente, a gente corrige na hora. Se tiver outra contribuição, quiser complementar alguma coisa que eu falei, fique à vontade, a aula aqui é nossa, tá, gente? Vamos lançar a categoria aí, dê a sugestão ao vivo. É isso aí, isso aí. Então, vamos dar uma olhada nesse gifzinho aí, que ele é bem legal, né? É lógico que ele tá meio fora de escala aí e tal, de distância e tal, mas eu acho que é bem bacaninha pra gente ter uma ideia aí, né? Do que acontece aí, a gente vê a nossa Terra aí fazendo o seu movimento de rotação e a Lua fazendo o seu movimento aí de revolução, né? Bem legal. Muito bem. E aí, antes de eu começar a aula, eu quero saber o que você já sabe sobre a Lua, tá? Mas primeiro, ó, vamos ver o objetivo da aula aí, ó. Estudar alguns movimentos do sistema Sol, Terra, Lua. Então é um sistema, isso aí, vamos entender isso aí. Conhecer as fases da Lua e como ocorrem os eclipses, tá bom? É isso que a gente vai tentar desvendar aí, esses mistérios. Muito bem. Como é que você vai acompanhar a nossa aula aí? O que você vai fazer? Tá aí, ó, compartilhar informação, interagir no chat, né? Resolver as atividades e, claro, muito importante, aí, tem até um extraterrestre aí para falar para você, que é refletir sobre tudo aquilo que a gente vai discutir aqui, né? E é assim que a gente vai construindo conhecimento devagarinho, tá bom? Muito bem. E aí eu já quero saber, então, o que que você sabe aí, ó? Eu quero saber o que que é a Lua. Ela é um planeta que segue a Terra? Ela é o único satélite natural da Terra? Ou será que ela é uma estrela? O que será que ela é? Já já vai aparecer uma enquete para você, já já aí, ó, fresquinha. E aí você só tem que apertar o botãozinho. Tá valendo, hein? Se o professor tiver algum abraço aí, já pode mandar. É o pessoal aí da Escola Celeste Palande de Melo, lá de Campinas, que está aqui com a gente. Olha. Tem o pessoal que eu falei também já anteriormente, tem o pessoal do Quirilos que está aqui, o Colégio Jurandir, é o professor Érico, e já chegou participação aqui. Pessoal que não está participando pela interação, pela enquete, pode responder no chat. Isso, depois que vier o resultado da enquete, aí o professor vai falar aí quem que foi que facilitou também. Mas na enquete acabou, viu, Edil? Acabou? E aí? Chegou como é que aí tá a primeira, o planeta que segue a Terra, 12%. É o único satélite natural, esmagadora maioria, 74%. Olha! E uma estrela, apenas 13%. Tudo bem, mas a gente fala sobre isso aí, né? Agora, a galera aqui que eu quero mandar um abraço, que é do José Carlos Pinotti, de Matão, Vitória, Cauã, Felipe, Gabriele, Nicole, Ronilson, Miguel, Érica, Daiane, Brian, disseram que é o satélite natural. Olha, muito bem. E é isso aí, é isso mesmo.
Então vamos ver ali ó, as alternativas. Então a primeira ali, ó, um planeta que segue a Terra. Na verdade, gente, existe aí algumas características para alguma coisa ser considerada planeta, tá? E a Lua não se encaixa em algumas características, né? O segundo, que é o único satélite natural da Terra. Por quê? Primeiro a gente tem que entender o que é um satélite, tá bom? Um satélite normalmente vai ser um corpo que vai orbitar outro corpo por força da gravidade, tá? Então o que é orbitar? Já vou falar sobre isso aí. E a C, que é uma estrela, não é. A gente tem que entender que a estrela, ela vai ser um objeto, se a gente pode colocar assim, ou um astro, que ele é luminoso. Por que ele é luminoso? Porque ele emite luz. Ele não está sendo iluminado por alguém. Então ele vai ser um astro luminoso. Tá? A estrela ela produz a sua própria luz. Já a Lua e o nosso planeta Terra, eles são iluminados pelo Sol. Tá? Então só isso aí já dá para a gente saber que não é uma estrela. Tá bom? Posso falar, falando de estrela, professora Vivi, que acabou de brilhar aí numa aula de matemática, está aqui com a gente. Está aqui mandando um abraço para a gente. Obrigado, Vivi. Muito bom. Então, gente, ó. Então vamos voltar ali. O que eu estava falando que a nossa querida Lua, ela orbita o planeta. Então o que acontece mais ou menos? É mais ou menos, deixa eu ver se aparece o... Aqui, tá aqui embaixo. Esse negócio vive me enganando. É mais ou menos assim que acontece. Vou colocar azulzinho aqui, ó. Nosso planeta Terra, certo? Bom. Aí você imagine que eu vou soltar uma luazinha aqui, ó. Só que eu não solto com força suficiente. Ela cai aqui, certo? Aí eu vou por mais força. Aí ela cai aqui. Vai chegar uma hora que ela começa a cair e ela não consegue escapar, mas ela também não consegue cair. Ela fica aqui, ó, tentando escapar, sendo puxada e sendo empurrada. Isso a gente chama de órbita. É mais ou menos isso, né, professor? É isso aí. Esse desenho original foi feito por Newton lá atrás, ainda nas pesquisas dele, que ele estava ainda falando sobre gravitação, hein? Desenho de Isaac Newton. Isso. Então, né, gente, nada como ter um físico na aula, né? E aí, olha só que interessante. Quando a gente fala que algo está orbitando, normalmente é isso. Ele está preso ali no campo gravitacional, não consegue fugir, mas também não consegue cair. Ele está tão longe que não consegue cair, mas está tão perto que não consegue fugir. E é o que acontece com a Lua em relação ao nosso planeta. Tá? Ambos estão se atraindo, mas é lógico que a Terra, por ter maior massa, né, por ser maior, ela consegue prender a Lua, é mais ou menos isso que acontece, tá bom? Muito bem, aí a gente tem que entender que o planeta Terra também está sofrendo esse mesmo problema aí que eu acabei de falar da Lua. O planeta Terra, ele vai sofrer a influência da gravidade do Sol, e aí ele também não consegue fugir do Sol, mas também, ainda bem, né, não consegue cair no Sol, e aí ele vai ficar ali orbitando o Sol. Então, ó, o planeta Terra está orbitando em volta do Sol, enquanto que a Lua está orbitando em volta do planeta. E isso vai formar um sistema, porque a Lua ela vai fazer aí o seu movimento de revolução, né, ao mesmo tempo que ela está girando em torno da Terra, ela também está girando em torno do Sol, porque ela está junto com a Terra ali, tá bom? E aí a gente chama esse movimento aí de movimento de revolução da Lua, tá bom? E aí você viu ali, ó, voltando um pouquinho, essa arte que o professor Magno fez aí caprichosamente, você vê que você tem ali um exemplo das setinhas representando os raios solares, né? E você tem então um lado mais iluminado da Lua e você tem um lado mais iluminado do planeta Terra. E você tem um outro lado que está escuro do planeta Terra e você tem um outro lado que está escuro da Lua. E aí, né, a gente vai tentar desfazer um mito aí, que existe um mito que diz que existe um lado da Lua que ele é sempre escuro, né, que ele nunca fica claro. Isso não é verdade, você vai ver nessa aula que isso não é verdade. Existe sim um lado obscuro. Por que que ele é obscuro? Para nós, ele nunca vai ficar de frente para nós. Então, a gente não consegue vê-lo aqui da Terra. Mas é justamente esse lado obscuro para nós que está claro aí nessa figura. Né? Se você olhar de novo a figura, ó, você vai ver que a parte da Lua que está clara é justamente a parte que não está visível para quem está na Terra nesse momento. Tá bom? E aí,
já já a gente pode até falar qual é a fase que está aí, mas acho que a gente tem um outro slide que está mais legalzinho falando sobre a fase. Tá bom? Muito bem, vamos prosseguir aqui. Então olha que legal aí você vendo aí de forma acelerada, né? Os 29 dias e meio aí que vão fazer todas as fases da Lua aí, né? Ó, nova, crescente, cheia, minguante, é mais ou menos isso aí, tá bom? Ó ela crescendo, aí ficou cheia, ó ela minguando, aí ficou nova. Ó ela crescendo de novo, aí ficou cheia. Para você entender, por que chama crescente? Porque ela vai encher. Por que chama minguante? Porque ela vai esvaziar, entre aspas, ela vai ficar nova. E você está percebendo o que aí? Que a Lua mesmo não muda de forma, né? É só a iluminação na Lua lá. Ó. Ela vai ter sempre o mesmo tamanho, o mesmo formato, e aí você vai vendo que é a iluminação na Lua ali, ou seja, os raios do Sol, e aí é lógico a interação com a sombra do planeta Terra, etc e tal, que vai formar essa fase aí. Legal, né? Muito bem. Aí, ó, de novo, voltando. Agora a gente vai ver aí qual que é a fase, ó, né? No dia, normalmente a gente chama de fase da Lua, né, Lua Nova, mas tem um dia que é o dia da Lua Nova. Nesse dia, a Lua vai nascer às 6 da manhã e se pôr às 6 da tarde. E aí fala, a Lua não está visível no céu. Ela está, mas ela está durante o dia, tá bom? Por isso que você está vendo aí, ó, que a face da Lua que está iluminada é a oposta à que a gente está vendo no planeta. Tá? Então quem está no planeta ali na parte que está clara é que está durante o dia ali. E é onde a Lua está aparecendo. Se você prestar atenção no céu, né, durante a Lua Nova, você consegue às vezes ver ela lá assim, tá bom? Ela fica meio com cor de nuvem, né, professor? Mas dá para ver, tá? Então, ó, você observe aí que eles estão meio que alinhados, né? É claro que não está bem alinhado, porque senão a gente estaria tendo um eclipse em algum lugar. Mas isso é um assunto que a gente vai falar mais pro final da aula. Como é que é essa história de eclipse aí? Mas já dá para você imaginar, então, que para haver o eclipse, por exemplo, um eclipse solar, determinada fase da Lua, né, determinada fase da Lua é possível ter o eclipse, determinada fase da Lua não será possível, tá bom? Então isso também vai influenciar ali, tá bom? No caso aqui, seria possível ter um eclipse solar, né? Um eclipse lunar já não seria possível, já você vai entender por quê, tá bom? Muito bem. Professor, na hora que você quiser me interromper para complementar, fique à vontade, tá? Eu acho que eu posso mostrar essa situação que a gente trouxe aqui, né, Joel? Sim. É bem fácil da gente entender, ó. Que é uma bolinha pintada numa basezinha aqui, ó, que representa assim, ó. É uma bolinha de ping-pong que está aqui, ó. Então, se o Sol estivesse aí aqui na frente e tal, iluminaria a Lua estaria aí, a gente estaria observando o dia na Lua. Agora, se eu estivesse do lado de cá, como estou, eu não estou vendo o dia, porque o Sol está do lado de lá, eu estou do lado de cá. Então, o que eu estou vendo aí é isso aqui, ó. A face escurecida da Lua, né? Então, aqui eu estou vendo o dia na Lua, e aqui onde eu estou vendo a noite na Lua. Certo? Então, né, professor, se o senhor está representando a Terra, quer dizer que esse lado escuro aí você está vendo, né? É a Lua nova, né? Isso, a Lua. Então seria isso daqui, ó. Aí, algum observador aí está vendo a Lua aí iluminada, mas eu aqui na Terra não. Eu aqui na Terra estou vendo a Lua nova aí, escurecida aí, à noite na Lua, né? Isso aí. Obrigado, professor. Então, ó, vamos prosseguir aqui. E a Lua crescente, como é que é? Dá uma olhadinha aí, ó. Agora, ó, tá vendo que a Lua em relação ao Sol, né, ela vai ficar a 90 graus ali, ó. Então a Terra fica como se fosse ali o marcador do ângulo, né, de 90 graus, e a Lua vai ficar ali a 90 graus. E aí você vai conseguir ver a parte que está clara, né, e o professor fez até uma artezinha ali com a Lua mais clara e tal. E aí, ó, você vê ali o Sol batendo na Lua e também batendo no planeta Terra. E por que você vê ela formando aquela imagem? Porque você só está vendo metade da Lua de forma clara. Inclusive, né, se você tiver uma luneta, né, ou um telescópio e tal, e você olhar lá, você vai ver que essa parte clara vai parecer um chão ensolarado. Né, mais ou menos isso que a gente enxerga quando a gente olha lá. Tá bom?
Sempre que quiser, viu, professor? Fique à vontade para me interromper. Aí essa crescente, posso mostrar aqui também com o nosso lógico, dispositivo aqui, né? Sim, não. Você aí está vendo a lua no céu, certo? Então, a gente estava vendo aí, você está observando a lua. Então, você está vendo a nova, aí de repente, você vê aí a lua, ó, crescente, né? Não é isso? Isso aí. Pedacinho do dia e noite aí, né? O que o Joel acabou de explicar. Muito bem. Então vamos ver. E vamos prosseguir. E a lua cheia? Olha a lua cheia aí, que maravilhoso que é. Vai aparecer para você. Então a lua cheia, tá vendo? Ela está a 180 graus do sol ali, ó, né? Então, é como se assim, ela estivesse de frente para o sol. Então também, neste momento aí, existe um eclipse que só vai surgir, só vai acontecer nesta fase, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas você tem que lembrar também o seguinte, que a lua cheia mesmo, ela só acontece um dia. E nesse dia, a lua vai nascer às 6 da tarde e se pôr às 6 da manhã. Lembrando que todo dia, olha que dado legal, todo dia a lua se atrasa 48 minutos. Ela fica se arrumando, né, para sair à noite. Então, por exemplo, se no dia exato da lua cheia, ela nasceu às 6 da tarde, né, no outro dia ela vai nascer 5:12. Tá bom? Ela nasce no leste, igual o sol, né? E aí ela sempre se atrasa 48 minutos, tá bom? É um dado aí que é legal para você encontrar a lua no céu, né? Quer mostrar a sua lua cheia? Então, aí a lua cheia foi crescente, aí você que está observando aí a lua da Terra, aí você está vendo ela totalmente iluminada, né? Aí agora, se você fosse a Terra, né? Aí se eu estivesse na Terra... Aí teria que inverter, né? Teria que inverter. Aí eu teria que fazer assim, aí você aí não está vendo Isso. a lua E cheia. aí olha que legal, a lua está escura, mas a face dela que está escura é a face que estava clara quando estava na lua nova. Por isso que é errado falar, né, o lado escuro da lua. Não é um lado escuro da lua, porque a lua ela vai ter partes que vão ficar escuras, mas ela não vai ficar sempre escura. Agora, existe um lado obscuro, um lado que a gente nunca vai ver daqui da Terra. A gente vai precisar ir para outro lugar para conseguir ver. Tá bom? Falta uma lua, né, Joel? Falta uma lua? Falta ainda. Qual que é? Então, se a gente está na cheia, para ela ir para a nova, ela vai minguar, né? O povo antigo gosta dessa palavra, né? Minguar. Aí ela vai ficar minguante, tá bom? Está se apagando ali, né? Ela está se apagando. Então, ela está se apagando, está minguando. Então, você tem a lua minguante. Então, você viu que fechou o ciclo? Ó. A gente começou com a nova, aí ela foi crescendo, né? Daí o nome crescente. Aí ela ficou cheia e agora ela está minguando para de novo voltar a ser nova. É um ciclo, né? Tá bom? E isso é um jogo de luzes, na verdade. Né? Um jogo ali entre a Terra, lembra que eu falei que era um sistema, Sol, Terra e Lua? Por causa disso, tá bom? E aí, é o seguinte, a gente vai começar a entender, então, o que é o eclipse. Tem alguma... Olha que legal aí, o professor Magno é muito caprichoso, né, com esses negócios. Tem alguma... interação aí, professor, que queiram... Tem o pessoal aqui prestando muita atenção, que chegou agora aqui a professora Paulina Nunes de Moraes Barretos. É da escola professora Paulina Nunes de Moraes Barretos, lá de Barretos, que é a professora Maura Lúcia. Olha, seja bem-vinda. E tem a Ivanice também, que chegou agora também aqui, falando um oi pra gente. Tudo bem. Aí é o seguinte, como é que funciona o eclipse, gente? Ó, dá uma olhadinha aí para vocês. Então, esse aí é o eclipse lunar. É que o professor inverteu ali a imagem, né? A primeira vez que eu vi, eu me confundi. Agora vocês estão vendo que o Sol está do outro lado ali, né? Esse eclipse, ele é lunar. Lembra que se a Lua está em oposição ao Sol, qual que é a fase? Lua cheia, tá? Para ocorrer um eclipse lunar, a fase tem que estar sempre cheia. E tem que coincidir de ficarem todos na mesma linha. Porque isso não acontece sempre. Tá vendo que está tudo na mesma linha aqui, ó? Isso não acontece sempre. Tá? O movimento que o planeta Terra faz e o movimento ao redor do Sol e o movimento que a Lua faz ao redor da Terra, eles são um pouquinho inclinados, não são exatamente assim retos. Então, por isso que só às vezes coincide de haver esse alinhamento, tá? E aí ocorre o eclipse.
Tá bom? E aí, isso, por exatamente. O professor Rafael aqui colocou sombra da Terra na Lua. Isso. E por isso que dá, inclusive, para prever, né, eclipse. Porque você sabe qual é o caminho que a Terra vai percorrer, qual é o caminho que a Lua está percorrendo, e aí o pessoal consegue falar com anos, né, de antecedência, séculos, tal dia vai ter um eclipse. Né, tinha gente que até inventava milagre nesse dia, né? O cara sabia que ia ter um eclipse, ele falava, eu vou fazer o sol sumir. Né? E aí o povo acreditava. Aí é perigoso, essas conversas é perigosas, né? Então. E é bom que você observou, né, Edjoel? O eclipse não acontece sempre que a gente tem a lua cheia, justamente porque você falou que tem é meio inclinada, né, a órbita E justamente por ter duas coisas que você falou, dessa inclinação e do ciclo que sempre se repete, a gente consegue fazer uma coisa bacana da ciência que é a previsão, né? Sim. A gente consegue fazer uma previsão. E é um dos objetivos da ciência, né? Prever fenômenos, né? Até porque alguns fenômenos podem ser prejudicial para a gente, aí a gente pode se precaver, né? Muito bem. E aí, olha que legal a imagem aí, ó, de um eclipse lunar para vocês aí, ó. Né? Olha, parece até que a sombra da Terra é meio arredondada, eu não sei, tem um povo que não concorda, mas... É uma animação, né? Mas aí isso daí já é um indício. É um indício de que, né? Seja uma esfera que está passando ali na frente e tal, né? Muito bem. Mas olha aí, aquilo que a gente falou em relação ao eclipse lunar, a eclipse solar também é verdade. A diferença é que a Lua ela é muito menor do que o Sol, é claro, mas ela está muito mais próxima do que o Sol para a gente. Então ela consegue cobrir uma parte, aí, a sombra da Lua vai conseguir cobrir uma parte do planeta. Né? Você nunca vai ter um eclipse solar total no planeta inteiro, né, professor? Você sempre vai ter uma região em que a sombra da Lua está cobrindo. E aí, ó, o professor pegou até uma imagem feita pela estação espacial, ó que legal, ó, mostrando a sombra da Lua só em parte do planeta. Tá vendo aí? Então aí, nesse ambiente aí onde está essa sombra, o eclipse solar está sendo total. Nos outros pode ser parcial ou nem dá para ver. Nem vê, né? Tem região que não vai ver. Quer dizer, tem região que vê o eclipse total, tem região que vê parcial e tem lugar que nem vê eclipse, nem sabe que ocorreu. E aí no eclipse solar a Lua tem que ser nova, tá bom? Como a gente viu lá, quando a Lua está iluminada do mesmo lado que a Terra, né? É porque ela está durante o dia e só aí que dá para ter um eclipse solar, tá bom? Ou seja, é quando a Lua passa na frente do Sol. Tá bom? Você entendeu? Deixa eu ver se você entendeu mesmo. Tá aí para você, ó. Eu quero primeiro ler para você e depois vai aparecer para você aí, tá? Ó. Fase em que pode ocorrer um eclipse lunar. Alternativa A, nova. Alternativa B, cheia. Alternativa C, crescente. Tá valendo? Valendo! O pessoal está aqui, já está respondendo. 15 segundos, Edjoel. 15 segundos e rodando. Será que é na nova, na cheia ou na crescente, hein? Quem prestou atenção na aula, está acabando o tempo. O tempo acabou. Vou começar pelo pessoal que está aqui no chat, que respondeu cheia, que é lá de Matão, mas tem aqui nova 28%, cheia 60% alternativa B e crescente apenas 11%. Resultado aí. Então é isso, né? Por causa da configuração ali, a nova não dá para ser. O pessoal de Guararema também, lá do Roberto Feijó, alunos aí do professor Gilmar, respondeu também a alternativa B. Olha. Vamos dar mais uma chance para esse pessoal? Então vamos ver aí, ó. Em que fase pode ocorrer um eclipse solar? Alternativa A, nova. Alternativa B, cheia. Alternativa C, crescente. Mais uma chance aí, hein? Ó o reloginho, vamos lá. Fase que pode ocorrer o eclipse solar agora, hein? A nova, cheia ou crescente? Vamos lá. Menos de 17 segundos, Edjoel. Opa, e rodando. O pessoal do Pinote aqui tá em peso aqui. Vitória, Cauã, Felipe, Gabriele, Nicole, Ronilson, Miguel, Érica, Daiane e Brian. Olha. Vamos lá, galera, vamos lá. E acabou. Acabou aí.
quem venceu foi, em opinião, foi a lua nova. Mas ali, hein, 42% para nova e 41% para cheia. Nossa! Ué, ficaram na dúvida. É. E a crescente apenas 16%. Gente, então, se o eclipse é solar, a Lua é nova. Lembra que a Lua estava ali entre o Sol e a Terra. É ela que vai cobrir, né, a luz do Sol, a sombra dela vai passar em parte do planeta. Tá bom? Ó, rapidinho aí, podemos definir que as fases da Lua estão diretamente relacionadas com a posição do observador. Ou seja, o observador deve estar na Terra. As fases da Lua estão relacionadas ao movimento de revolução da Lua em relação à Terra e ao movimento de translação da Terra em relação ao Sol. Os eclipses acontecem quando ocorre uma correlação de eventos ligados à eclíptica, que é o caminho, né, que a Terra percorre ao redor do Sol, e à revolução da Lua. Eu vou ficar por aqui e o professor Magno vai dar a consideração final aí. Um abraço a todos aí, não esquece de fazer aquela avaliaçãozinha da aula, coloca a impressão que você teve da aula, coloca aí acessando o QR Code ou pelo link, fala o que você achou, até mais, gente, valeu.